Olá, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Você que está chegando aqui por agora, nós promovemos nesse espaço uma pequena reflexão acerca do que acontece no mundo, das leis naturais e divinas, tudo sob a luz do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Ainda não conhece a nossa casa? Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, fique sabendo do nosso endereço, formas de contato, dias e horários dos mais diferentes trabalhos que nós oferecemos, tanto de forma presencial quanto online. E já que estamos falando da nossa querida casa, o CEF, alguns recados antes de iniciarmos. No próximo dia 17 de fevereiro, sábado, se dará início à evangelização infantil, retomando os trabalhos em 2024, sempre a partir das 9 horas da manhã, independente se a criança, se o responsável, se a família em geral já são adeptos ou não da doutrina espírita, já frequentam ou não a casa, deem uma chegada por lá. A partir do dia 17, todos os sábados, às 9 da manhã, totalmente gratuito, atividades diferenciadas por faixa etária e para toda a família. Sim, o pai e a mãe simplesmente não chegam ali, deixam a criança e depois voltam para buscar. Não, eles participam também. É o Evangelho de Jesus sendo disseminado para todo o lar e todas as idades. E outra atividade fundamental, a mais importante que a Casa Espírita oferece, se dará início no próximo dia 7 de março de 2024. É mais um curso básico de Espiritismo, a ser sediado todas as quintas-feiras a partir do dia 7 de março, às 8 horas da noite, 20 horas. Também integralmente gratuito. Basta chegar ali no dia, uns 10 minutos antes, e já fazer parte da turma e já começar a estudar. Então, a partir do dia 7 de março, estaremos iniciando uma nova turma do curso básico de Espiritismo. Bom, recados dados, vamos então à nossa assistência espiritual de hoje. Não antes de nos prepararmos um pouquinho. Então, convido a todos a fecharmos os olhos e a juntos respirarmos de maneira mais calma e tranquila. Nos acalmando, nós nos sintonizamos e nos ligamos a toda a espiritualidade amiga que está ao nosso redor, cuidando da gente, incluindo o nosso querido anjo de guarda. E é com ele que nós nos elevamos até a luz azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Com Maria, sentindo todo o seu carinho, nós nos elevamos até Jesus, nosso Mestre, que está mais uma vez aqui conosco, nos amparando e nos abençoando. É contigo, irmão, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos por mais esta oportunidade, rogando sempre que a sua paz esteja em nossos corações e ao nosso redor. Graças a Deus. Se você está encarnado, acompanhando minimamente as notícias, tem visto muitas, mas muitas situações de preconceito, discriminação, violência física e verbal, e orgulho sendo ali aflorado aos pelos da pele, sendo energizado, sendo transbordado para quem quiser ver. São situações que, cá para nós, aconteciam rotineiramente. Uma briga num trânsito ali, infelizmente, uma discordância ali numa loja, um ato de ódio em outra esquina, mas agora, de forma inegável, com os celulares, com as câmeras sempre ligadas, gravando tudo, isso tem cada vez mais se popularizado. E tem, obviamente, despertado um debate cada vez maior. Recentemente,
e de forma até corriqueira, nós temos acompanhado, por exemplo, divergências entre clientes e entregadores de comida. Sim, tanto eu quanto você já pedimos ou pedimos sempre comida para que o motoboy possa entregar até nós. E as divergências, elas sempre recaem sobre, por exemplo, um código de segurança que não quer ser fornecido, um medo de golpe promovido pelo entregador, enfim, afinal, quando um faz, todos pagam, não é mesmo? A discordância entre a entrega num prédio, se a pessoa deve descer para receber a comida ou se é o entregador que tem que subir, enfim. São diversos e diversos vídeos novos de conflitos, de discussões acaloradas, de agressões físicas. Também, recentemente, acompanhamos um dono, isso mesmo, um dono de uma padaria na cidade de Barueri, sendo extremamente mal educado, arrogante e partindo para agressão física para um de seus clientes, por este estar descumprindo uma regra do local. Regra esta que é a de não utilizar equipamentos eletrônicos na mesa do estabelecimento, vulgo computadores, tablets, entre outros. Outro caso que também chamou a atenção foi de uma mulher totalmente desequilibrada cá para nós, desrespeitando um casal homoafetivo em uma padaria. O vídeo rapidamente circulou, a cara dela, enfim, toda a exposição, e cá para nós, todo o papel de ridícula na qual ela se presta, viralizou na internet. E também há de relembrarmos o caso que recentemente foi viralizado também de um entregador no Rio de Janeiro que foi impedido por uma moradora de utilizar o elevador social para subir uma entrega de água. Todas essas são situações promovidas única e exclusivamente por algo que de forma recorrente nós falamos aqui. Falamos de forma frequente porque está explícito, tanto no Livro dos Espíritos quanto nas demais obras básicas, e, no modo geral, em toda a literatura espírita, de que o orgulho é a mãe de todos os defeitos. O orgulho é o motivador maior de todas as imperfeições que nós não só carregamos de vidas passadas, mas que fazemos questão de preservar, e não só isso, de manifestar nos dias atuais. O orgulho, ele gera o preconceito, porque a partir do momento que nós somos orgulhosos, que nós nos sentimos diferentes, acima, num papel de certa forma privilegiado frente às demais pessoas, nós não queremos nos rebaixar e tampouco, de certa forma, nos colocarmos na mesma linha, no mesmo cenário, na mesma camada, seja social, seja étnica, seja de qualquer coisa frente àquela pessoa. Essa própria situação da pessoa pedir comida, por exemplo, e querer que o entregador suba em seu apartamento, em sua casa, é um sinal disso. Relembra os tempos em que nós éramos de encarnações, quem sabe, ricas, pertencíamos à alta sociedade, aos castelos de luxo, em que os mordomos vinham entregar a comida nos nossos aposentos. Quem é que não se lembra, não é mesmo? Quem dera, né? É obviamente que existem situações delicadas em que a pessoa, por exemplo, ela tem alguma limitação que a impede de descer até o local onde o entregador está. É óbvio que existem variações. No caso da pessoa não querer entregar o código, ficar desconfiada do entregador, é legítimo, porque afinal de contas, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade em constante transformação. Mas é inegável que estamos vivendo tempos, sim, violentos, em que a desconfiança e o cuidado devem, sim, ser preservados. Mas nessa ocasião, devemos, acima de tudo, evitar o exagero, o calor das emoções e pensar racionalmente. Se o aplicativo de comida na qual nós estamos pedindo, ele pede justamente um código para liberar a comida, então não é o entregador que está ali impondo esta regra, mas sim o serviço de entrega, o aplicativo, a empresa.
É óbvio que quem aparece na nossa frente é o motoboy, é o entregador. Convenhamos, a parte mais fraca desse elo, dessa corrente, dessa hierarquia toda. E ele está ali justamente para cumprir o que lhe foi estabelecido. Para evitarmos golpes, sempre que possível, o interessante é realizar o pagamento diretamente no aplicativo. Ou seja, apenas se encontrar com a pessoa para pegar aquilo que já está adquirido, sem precisar passar o cartão novamente em uma maquininha que julgamos suspeita. Nos demais casos, cá para nós, o desequilíbrio fica ainda mais florescente. Sem julgar a mulher que agrediu o casal homoafetivo na padaria. Gente, isso é uma humilhação para ela, sem dúvida alguma. Já falamos aqui em um vídeo dedicado, inclusive, ao orgulho LGBTQIA+, e vamos repetir. Se nós consideramos, como a doutrina espírita considera, que Deus é o ser onipresente, todo-poderoso, está em todo lugar, rege as leis de todo o universo, ele está aqui regendo a natureza desde muito e muito antes de nós como espíritos sermos criados, das nossas primeiras reencarnações. E um ser como este, que detém o poder sobre todo o universo, vai realmente se importar com um casal homoafetivo? E se ele se importasse, permitiria ele que fosse criado, que simplesmente existisse um casal homossexual? Ou ele não é todo-poderoso, ou ele não está em todo lugar, ou ele deixa simplesmente as coisas serem criadas e acontecerem debaixo do seu nariz e precisa ali de um militante, precisa de um soldado, um ser humaninho minúsculo para lembrá-lo de que, opa, isso me deixa magoado, isso é contra as leis divinas. Não tem cabimento. Novamente, um simples raciocínio lógico nos faz deduzir de que tudo, absolutamente tudo do que existe na Terra, gostemos ou não gostemos, existe por um motivo. Tal como também o mal, tal como as guerras e assim por diante. E tudo existe porque a natureza assim o permitiu. Porque Deus assim o quis. E se nós, então, adotarmos esse papel de irmos contra as criações divinas, obviamente nós estaremos indo contra Deus. Quem se torna o herege da situação? Pois é. No caso específico da mulher que impediu o trabalhador de subir com a entrega no elevador social, se existia uma regra explícita no condomínio para que entregadores utilizem o elevador de serviço e apenas os condôminos utilizem o social, essa regra deveria ser explícita. Mas em todo caso, acredito que não cabe à moradora fazer valer a lei, seja do condomínio, seja das ruas, seja a lei em geral. Ao menos ela deveria sair do elevador e conversar com o responsável, seja o zelador, o síndico ou o porteiro ali na ocasião, que inclusive na filmagem foi chamado não por ela, mas sim pelo próprio entregador. Essas situações todas me relembram um ditado que eu inclusive vi a primeira vez na internet, que nos questiona se nós queremos ser felizes ou queremos ter a razão. Isso nos leva à reflexão do seguinte, tirando, claro, o puro preconceito praticado pela mulher na padaria, que aí é outra história, mas quando nós, em geral, não concordamos com determinada situação, achamos que é errado, nós devemos ter muito cuidado para que nós não sejamos os protagonistas em tirar a satisfação. Como uma briga de trânsito, por exemplo. Nós, infelizmente, nos tempos em que estamos vivendo, não sabemos qual é a conduta, qual é a índole do motorista que coligimos. Não sabemos se ele é uma pessoa pacífica, se ele é uma pessoa correta, pode ser, infelizmente, um criminoso em fuga, pode ser humilhante.
E o simples fato de tirar satisfação é um atentado contra as nossas próprias vidas. Ah, mas como fica então aquela bem-aventurança na qual devemos ter sede por justiça? Sim, devemos ter sede por justiça. Inclusive, a justiça que nós mesmos deixamos de praticar. Será que quando nós somos injustos, quando nós praticamos um ato, nós somos tão rudes conosco quanto somos com os outros? E quanto nós confundimos atitude com a pessoa, condenando aquela pessoa, como no caso dos entregadores de aplicativo, ao invés de muitas vezes analisarmos a ação que aquela pessoa está tendo. Isso tudo é motivado pelo nosso orgulho. E o orgulho provoca em nós justamente a suscitação de sentimentos que nós deixamos lá atrás, ou de que em algum momento da nossa caminhada espiritual foram úteis, mas que agora devem ser deixados de lado. Um deles é a raiva. Não condenamos aqui nem a raiva nem o próprio orgulho. Eles são importantes para nós. Muitas vezes é pela raiva, pelo inconformismo, que nós mudamos, que nós adquirimos novos hábitos, que nós conseguimos atingir determinado objetivo e assim por diante. Agora, tanto a raiva quanto o orgulho fora de sintonia, desequilibrados, justamente despertam em nós instintos e sentimentos pré-históricos. E do sentimento, isso sobe para a nossa cabeça, formulando pensamentos de como nós iremos expressar aquela raiva e aquela violência. E é aí que, sem nenhuma rédea para nos segurar, nós descambamos para a atitude, para a agressão física ou verbal, para a manifestação dos nossos preconceitos. Se no caso daquela moça da padaria, por exemplo, ela tivesse em seu pensamento a dificuldade de admitir de que casais homoafetivos existem, podem andar de mãos dadas, podem manifestar a sua afeição aonde forem. Se ela tivesse em seu coração essa discriminação, mas ao menos fosse capaz de simplesmente sair do lugar, de simplesmente dar as costas e ir embora, de simplesmente deixar para lá. Ela pode não permitir que isso entre na casa dela, por exemplo, mas aí é a casa dela. Agora, quando ela manifesta isso num local público, num local de alta frequência, como uma padaria, ela está simplesmente jogando o valioso tempo, ao menos eu julgo o tempo dela como valioso, na lata do lixo. Porque é exatamente isso que acontece quando nós damos brecha aos nossos instintos, ao desequilíbrio da raiva, do orgulho e descambamos para a violência de qualquer natureza. Nós perdemos tempo, tanto na encarnação atual, naquele momento, naquele dia, quanto também nós perdemos tempo na nossa caminhada evolutiva, falando espiritualmente. Porque não só nós demonstramos para os outros o grau de evolução que nós ainda nos encontramos, ou seja, o nosso atraso espiritual, como também nós mostramos a nós mesmos. É como se nós repetíssemos de ano. Ah, mas como fica o pensamento? Se nós nos limitarmos a pensar de forma negativa contra determinada pessoa, mas não nos manifestarmos, é melhor? Olha, não é tão bom quanto seria, obviamente, se nós tivéssemos já arrancado essa raiz do orgulho do nosso coração. Mas, ao menos, nós não estaremos praticando a violência, nós não estaremos dominando o ambiente com uma má vibração. Nós não estaremos marcando o dia daquela pessoa, traumatizando as pessoas em volta. Nós estaríamos guardando aquilo para nós. Poderíamos até agredir as pessoas pelo pensamento, pela vibração, mas ao menos não estaríamos transformando tudo aquilo em atitude. O que nós queremos dizer aqui é o seguinte: se tudo começa pelo sentimento, vai para o pensamento e vai depois para a ação, que nós sejamos capazes de não deixar, em hipótese alguma, chegar nesse último estágio. Pensar negativamente é ruim? Com certeza o é, mas pelo menos estaremos nos inibindo de praticarmos uma violência
que não nos cabe no nosso grau evolutivo atual, que não cabe no dia em que nós vivemos. Que nós possamos ao menos tirar um meio certo nessa questão espiritual. É metade do caminho, é metade do progresso. Daí em diante, nós estaremos trabalhando continuamente para que nós possamos não pensar, apenas preservar aquilo que é bom em nossas mentes. E depois, no futuro, não sentir. Um sentimento só positivo. Um sentimento apenas de bom grado. Um sentimento apenas de deixar os outros ao nosso redor, independente daquilo que praticam, nas melhores vibrações. Percebem? Essa é uma régua. Esse é degrau a degrau. Essa é a escada. Então, primeiro, evitar as atitudes. Depois, evitar os pensamentos, para que, por fim, possamos evitar os sentimentos. E evitando que todo esse fluxo desequilibrado passe por nós, nós estaremos dando espaço para que o fluxo positivo transite em nós. E aí, quem é que vai ganhar tempo nessa caminhada, nessa corrida evolutiva? Somos nós mesmos. Porque estaremos o quanto antes desfrutando das melhores vibrações, companhias espirituais, e seremos aí merecedores de termos usufruto de tudo que de bom o universo possa nos oferecer. Então, que todos esses casos sirvam de aprendizado, para que nós possamos olhar para dentro de nós e refletir. Estamos praticando ou podemos praticar a mesma coisa? Será que quando nossos ânimos forem elevados ao limite, o que nós seremos capazes de fazer? E o que aquela ação fará nos perder de tempo na nossa caminhada evolutiva e no nosso dia e encarnação atuais? Essa é uma boa reflexão para fazer, inclusive, neste carnaval, a folia do progresso espiritual, que ela possa nos irradiar e nos invadir neste feriado. Então vamos juntos agora nos unir em prol das vibrações. Convido a todos a fecharmos os olhos e a emanarmos de nosso coração os nossos melhores sentimentos e pensamentos, para que possamos abraçar o planeta em que habitamos no momento, a Terra, nas nossas melhores vibrações de luz, de paz, de harmonia, para que todos os povos possam sentir esse alento do amor. Vibramos pelo Brasil, por esta terra tão bela, que seja a futura pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vibramos pelos que estão nas ruas desabrigados, pelos enfermos do corpo e doentes também da alma, para aqueles que estão em desavenças com as suas famílias, abandonados pelos seus entes queridos, por aqueles que estão encarcerados para que saiam melhores de que quando entraram, por todos os lares da terra, em especial o nosso próprio lar, que a luz de Jesus se faça presente em nossa casa sempre, pelo CEF, pelas demais casas espíritas e demais religiões, por aquela pessoa em especial que mais habita os nossos pensamentos e sabemos que precisa dessa vibração. Pedimos licença, enfim, para vibrar por nós mesmos, que sejamos merecedores da luz do Cristo, hoje e sempre. E nesse mesmo ambiente, passemos ao passe, onde nós mentalizamos que Jesus, nesse momento, ergue as suas mãos sobre nossa cabeça e derrama sobre nós todas as suas melhores energias. Que essas energias nos toquem no corpo físico e também entrem em nossa consciência. Que possamos abrir o nosso coração para que Jesus toque profundamente a nossa alma e que a luz do seu Evangelho, mais uma vez, germine em nossos corações. E nessa mesma sintonia, vamos mentalizando também que os copos d'água, nesse instante, também recebem esses elementos luminosos de Jesus,
Que essas substâncias da espiritualidade possam fluidificar o recipiente com água, o copo d'água que nós preparamos, que reenergize essas moléculas de água, para que ao ingerir possamos nos lembrar de que a luz de Jesus passou por ali e para que esta água abasteça ainda mais o nosso espírito e o nosso corpo. Chegando então ao fim, nós agradecemos imensamente a Jesus por mais esta oportunidade de reunião em seu nome e elevamos o pensamento rogando graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e atenção até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho dessa plataforma e receber todos os nossos conteúdos. Ainda não curtiu esse vídeo? Dá essa curtida, o famoso like, para que este vídeo possa ser recomendado a outras pessoas. Eu me despeço por aqui, rogando mais uma vez que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Um grande abraço, tchau!